neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Quando, pois, virdes que a abominação da assolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, atenda. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que já está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Disse Jesus Cristo em seu sermão profético. Ouvintes, muito se interessa por profecias. O mundo se estarrece diante das profecias de Nostradamus e de outros tantos. Comparam com os acontecimentos históricos, fazem documentários, mas estão despercebidos, completamente incautos em relação às verdadeiras profecias. Os estudiosos, os curiosos, deveriam estar bastante preocupados com as verdadeiras profecias. Profecia como a de Daniel, da qual o próprio Senhor Jesus Cristo faz referência. Isto é que é profecia, o próprio Deus faz referência dela. Conforme está escrito em São Mateus, capítulo 24, verso 15. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê atenda. Ora, meus ouvintes, o fim da dispensação gentia está às portas. Nós temos na Bíblia Sagrada o princípio e o fim da dispensação gentia. E isto seria constatado, confirmado, exatamente pelos sinais, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló, de Sodoma e de Gomorra. Então tudo tem se cumprido à risca. E o inimigo procura envolver o povo, a humanidade, nesta hora, com o próprio Evangelho. O Evangelho do passado. O Evangelho que outrora ele matou, ele prendeu, ele perseguiu. Ele hoje prega esse Evangelho por causa do qual ele matou milhões de cristãos. Ele hoje está usando os dons pentecostais, por causa dos quais ele matou também. Ele prendeu, perseguiu. E será que não dá para o povo de Deus perceber
que a coluna de fogo está lá adiante. Ela não ficava parada lá no deserto? E que o maná de ontem apodreceu? Basta a gente pensar nisso. Recordemos as palavras do apóstolo: rogo-vos, pois, eu preso no Senhor, que andeis na vocação da qual sois dignos, suportando-vos uns aos outros em amor. Mas a graça que foi dada a cada um de nós, na medida do dom de Cristo, que nos diz: subindo ao alto levou cativo o cativeiro, para que todo que nele crê seja feliz. E guardai a unidade do Espírito, através do santo vínculo da paz. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e um só Deus, o qual de todos nós é Pai. Mas a graça que foi dada a cada um de nós, na medida do dom de Cristo, que nos diz: subindo ao alto levou cativo o cativeiro, para que todo que nele crê seja feliz. E não sejamos quais meninos inconstantes, levado em roda por todo vento de ilusão, porém crescendo no total conhecimento de Jesus Cristo, nossa eterna salvação. Mas a graça que foi dada a cada um de nós, na medida do dom de Cristo, que nos diz: subindo ao alto levou cativo o cativeiro, para que todo que nele crê seja feliz. Há somente uma coisa sólida que eu sei que permanecerá. É a rocha, Jesus Cristo. Nós recebemos um reino que não pode ser movido. E neste dia, quando tudo mais está desmoronando, nós temos um fundamento sólido, o Senhor Jesus Cristo. Venham a isto, amigos. É um refúgio no tempo de tempestade. Que coisa maravilhosa! Um certo pregador desafiou o profeta desta era, dizendo para ele assim: se você é realmente um homem de Deus, fira-me de cegueira agora.
Então, o que respondeu o profeta de Deus para ele? Você já está cego. Você está cego. Não precisa que eu te fira de cegueira. Você já é um cego. Na verdade, meus ouvintes, quem não pode ver o que tem acontecido do lado de lá e do lado de cá, vamos dizer, está cego. São Pedro falou isso. O próprio Senhor Jesus Cristo também fez esta afirmação. Eles estavam cegos quando eles não podiam ver o que Deus estava fazendo no momento. Estão cegos quando não podem ver o que o diabo está fazendo. O povo de Deus foi enganado. Acha que obra do diabo é somente matar, roubar, prostituir, quebrar vidros, pular, saltar, gritar, possesso de demônio. Então pensam que somente isso é que é obra do diabo. A pior obra do diabo é doutrinária, é espiritual, é religiosa. Tanto é assim que o pior ódio que existe é o ódio religioso. Ele começou lá no Éden. A semente de Caim odeia a revelação da hora. Caim matou Abel exatamente por causa disto. Porque Deus atentou para o culto de Abel e não atentou para o culto de Caim. Era, portanto, ele um religioso e que procurou oferecer um altar mais bonito, mais aparente, florido, com tudo que Deus criara. Tudo que Caim pôs no seu altar foi Deus quem deu. Tudo que acontece por aí é Deus curando, Deus falando em línguas, Deus profetizando até. Mas este não é o ingrediente do culto desta hora. O ingrediente do culto desta hora é 1 Coríntios 13. É o caminho mais excelente, é a coisa mais excelente que São Paulo disse. Ele disse, ainda que eu falasse as línguas dos anjos, ainda que eu falasse todas as línguas dos homens, ainda que eu desse tudo para os pobres, desse meu corpo para ser queimado, todos os meus bens, não adiantaria nada se eu não tivesse isto que viria aniquilar. Havendo essa profecia carismática, havendo línguas cessarão, porque tudo isso seria aniquilado pelo que é perfeito, pelo amor ágape, que é seletivo, que é corretivo. Então, se você é de Deus, fira-me de cegueira. Oh, não preciso fazer isso, porque na verdade o profeta orou por muitos cegos e os cegos enxergaram. Seus olhos foram abertos. Lá no México, por exemplo, uma senhorinha, uma senhora nova ainda, seu primeiro filho morreu. Como que às 10 horas da manhã ela pegou atestado de óbito com o médico. Mas quando ela viu que um cego fora radicalmente curado na reunião do profeta de Deus, quando ele foi ao México, então ela abraçou com aquela criança e por volta ali das 9, 10 horas da noite, ela conseguiu chegar no palanque onde estava o profeta de Deus com aquela criancinha morta. E o certo é que a criança foi ressuscitada. Agora este pregador chega e diz, fira-me de cegueira se você é de Deus. Ele diz, não, você já é cego. Você não precisa ser ferido de cegueira, você já está cego. Você não está vendo o que está acontecendo? Você não pode ver o cumprimento das profecias? Você não pode ver a abominação
no lugar que não deve estar. Isso fala da mesquita de Omar no lugar do templo construído por Salomão, que, por sinal, fere sentimentos. Mas o evangelho que não fere não salva. O evangelho que não fere sentimentos, que não nos contraria, não é evangelho de Cristo. Não é o poder de Deus. Essa abominação, essa assolação, a mesquita de Omar no lugar do templo, representa exatamente a mulher e a igreja no lugar em que não devem estar. A igreja não deve estar casada com o Estado, assim como a mulher também deveria voltar para o seu posto do dever, de acordo com as Escrituras, de acordo com a sentença que pesa sobre ela lá no Éden. E o homem assumir a sentença. Quem não cumpre uma sentença é um fugitivo. Caim, um fugitivo. Quem não cumpre a sentença é fugitivo. E o fugitivo um dia será pego. O profeta Daniel profetizou, ele previu. Ele viu a vinda do Senhor, ele viu o fim do tempo chegando. Ele viu como tiveram início os gentios. Ele viu tanto que ele escreveu assim: a sua última semana foi cortada com o sacrifício. As 70 semanas de Daniel, a última semana das 70 semanas de Daniel, foi cortada no meio. Uma semana representada por 7 dias, esses 7 dias representando 7 anos, cada dia representando um ano na profecia de Daniel. É a conta dos dias conforme Apocalipse capítulo 11. Então foi cortado com sacrifício nos 3 anos e meio do ministério de Jesus Cristo. Assim afirma o profeta e assim afirmam as Escrituras, assim afirmam os acontecimentos. Então, restam ainda 3 anos e meio para os judeus. Deus abriu um parêntese com o sacrifício de Jesus. Abriu parêntese, fechou parênteses, colocando ali dentro, entre parênteses, 7 eras da igreja gentia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. As 3 últimas eras compreendem justificação, santificação e o batismo com o Espírito Santo, o novo nascimento. O broto da verdade, o parto da verdade, começou com Martim Lutero, porquanto ela tinha sido enterrada. Depois veio João Wesley, resultando nos dons espirituais, pentecostais. E agora, Laodiceia está vomitada da boca de Deus, direito dos povos. Laodiceia quer dizer também mulher, com 3 doutrinas diabólicas dentro de si: a Jezabelita, Baalanita e Nicolaíta. Esse é o estado da igreja revelado pelo 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Escrito por São João, lá na ilha de Patmos, naquela ilha rochosa do mar Egeu. Então, meus ouvintes, esse sim é o pior cego. É o que não quer ver. A coisa está acontecendo assim. E nós estamos já no fim. O mundo já acabou. A ordem social acabou. A igreja verdadeira de Jesus não está vivendo mais em função de salgar a terra, de salgar a sociedade, porque somente um tolo coloca sal em carne podre. A igreja tem que estar vivendo em função do rapto. Isso é como a mulher na hora de dar à luz. Ela não dedica tempo
a outras coisas quaisquer, porque é hora de contração, é hora de dor, é hora de dar à luz o filho, à luz o filho, gemido pelo qual a natureza tem gemido. A natureza geme pelo gemido da manifestação dos filhos de Deus. Então, meu ouvinte, não há nada de estranho, não há nada de falso em olhar as profecias como elas são. E aqui está. Esse evangelho aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Ele está bem aceito pelo diabo. Aceita Jesus. E decalques nos carros, nos automóveis, nas praças, há poder nesse nome. Goiânia é do Senhor Jesus Cristo, Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Essa cegueira toda. Mas há um povo que tem visto conforme Simeão viu. Despede o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Se cumpre a profecia do evangelista João no livro de Apocalipse, livro da revelação. Ensina o teu filho no caminho em que deve andar, pois quando ele crescer, jamais desviará, jamais desviará. O mundo está em trevas, não tem mais salvação. Infeliz a mocidade que vive na ilusão. Ensina o teu filho no caminho em que deve andar, pois quando ele crescer, jamais desviará, jamais desviará. Jamais verão a morte os crentes em Jesus, se forem sempre fortes, viverão em plena luz. Ensina o teu filho no caminho em que deve andar, pois quando ele crescer, jamais desviará, jamais desviará, jamais desviará, jamais desviará, jamais Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação.
isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Oh Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhe em oração, e com seu amor tão terno paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar.